Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que estão se preparando para a prova do Enem. Essa é mais uma aula de geografia do nosso projeto Enem Digital. Vamos analisar uma questão de geografia da prova de 2021. Então, temos dois textos que vão dar subsídio para a gente responder a questão. Texto número 1. Em 2016, foram gerados 44,7 milhões de toneladas de resíduos eletrônicos, um aumento de 8% na comparação com 2014. Especialistas previram um crescimento de mais de 17% para 52,2 milhões de toneladas até 2021. Então, o lixo eletrônico que está sendo gerado pela humanidade é uma quantidade muito grande, né? Chegando em 2021 em 52,2 milhões de toneladas. Esse é um dado importante e é uma quantidade enorme, tá? É difícil a gente imaginar, né? Há ainda quem exporte deliberadamente lixo eletrônico para Gana. É mais caro reciclar devidamente os resíduos no mundo industrializado, onde até existem os recursos e a tecnologia. Um negócio muito mais lucrativo é vender o lixo eletrônico a negociantes locais que o importam, alegando tratar-se de material usado. Os negociantes depois vendem o lixo aos jovens no mercado, ou, no outro lado, que o desmantelam e extraem os fios de cobre. Estes são derretidos em lareiras ao ar livre, poluindo o ar e muitas vezes intoxicando diretamente os próprios jovens. A gente sabe que os países mais ricos são os que mais produzem lixo eletrônico, porque as pessoas têm um poder aquisitivo maior, então elas compram mais esse material eletrônico e trocam mais, né? Então, tablets, computadores, smartphones, smart TV, etc. E aí, quando elas saem algo novo, muitas vezes elas trocam esse material ainda estando funcionando, né? E esse material, ao invés de ter uma destinação correta dos seus componentes, acabam sendo mandados, como mostra nesse texto, para os países mais pobres, para que lá eles continuem usando, né, um eletrônico que não está mais tão bom. E aí, depois, os países pobres que ficam com problema, isso é mais barato do que realmente resolver a questão, que seria dar uma destinação correta para esse material. No contexto das discussões ambientais, as práticas descritas nos textos refletem um padrão de relações derivados do letra A, exercício pleno da cidadania. Cidadania, vamos lembrar, tem a ver com participação política, com escolhas, com poder exercer os seus direitos, os seus deveres, com ter direitos básicos, saúde, alimentação, moradia, escola. E ao contrário disso, o que o texto está falando, né? Os países mais pobres acabam recebendo esse lixo que vem dos países mais ricos. Se eles tivessem, né, a população desses países pobres exercendo plenamente sua cidadania, possivelmente esses lixos teriam que ser devidamente reciclados nos países pobres. Isso não acontece porque a população tem muitas vezes uma renda muito baixa, não tem acesso a um sistema de educação como deveria, então os países ricos se aproveitam dessa situação. Letra A, portanto, errado. Vamos ver a letra B. Divisão Internacional do Trabalho. Lembrando que a divisão internacional do trabalho se refere à forma como os países estão inseridos no sistema produtivo. Então, a gente tem, né, basicamente, na nova divisão internacional do trabalho, países ricos que são produtores de tecnologia, países pobres, que são países em que exportam commodities, exportam matérias-primas para esses países ricos, são países em que vendem produtos mais baratos, porque essas matérias-primas elas têm um menor valor agregado, então você precisa ter uma quantidade muito grande de soja, por exemplo, para
custar o mesmo que um iPhone novo, um iPhone mais moderno, né? E os países intermediários, países de industrialização periférica ou países emergentes, em que eles têm um parque industrial significativo, que eles também produzem produtos industrializados, também exportam esses produtos, mas eles dependem da tecnologia dos países ricos. Por exemplo, o Brasil tem Embraer, em que monta aviões, mas a tecnologia, o sistema de voo, por exemplo, os motores da Embraer, eles são importados de outros países. O Brasil não desenvolveu essa tecnologia. O Brasil tem fábricas de carros, de automóveis, mas essas montadoras são todas montadoras estrangeiras. Então, essa divisão internacional do trabalho coloca os países em condições distintas no que se refere ao poder de decisão, no que se refere ao PIB, no que se refere à sua posição geopolítica. A letra B está relacionada àquilo que a gente viu no texto, né? Porque a gente tem claramente no texto 2, mostrando a posição distinta entre aqueles países em que ocupam uma posição hierárquica privilegiada na divisão internacional do trabalho, os países ricos, que produzem o lixo eletrônico e se livram deles, mandando para os países mais pobres, que, como sendo exportadores de commodities, não produzem essas tecnologias, são países que não são industrializados, como o caso de Gana. Portanto, a letra B é a alternativa correta. Vamos analisar ainda as outras alternativas. Letra C, gestão empresarial do toyotismo. O toyotismo é um tipo de gestão de empresas que surgiu na fábrica da Toyota, né, como o próprio nome diz, no Japão, na década de 1970. O toyotismo está relacionado ao just in time, né, produção no tempo certo, então produz sobre demanda. Se tem mercado, né, tem uma demanda para 1 milhão de carros, vai produzir 1 milhão de carros, e não 2 milhões para ficar estocando, como acontecia anteriormente. O funcionário ele tem uma maior participação nas decisões da empresa, ele conhece melhor o processo de produção, porque já é uma produção mais automatizada e esse conhecimento do funcionário, essa participação leva a uma melhor produtividade. Esse tipo de gestão de empresas, né, não tem correlação nenhuma com lixo eletrônico, que é retratado no texto 2. Né? É uma forma de produzir, uma forma de administrar as empresas. Portanto, letra C, né, não poderia ser. Letra D, concepção sustentável da economia. Concepção sustentável, ela está relacionada à manutenção os recursos naturais, portanto, não tem correlação nenhuma também com o texto 1 e o texto 2, na verdade, ao contrário. Letra D, errada. Letra E, protecionismo alfandegário do Estado. Protecionismo alfandegário é quando um Estado, para proteger as suas indústrias internas, ele cobra mais dinheiro das indústrias estrangeiras, daqueles que querem exportar para o seu país. Não tem correlação também com o texto 1, com o texto 2, portanto, a letra E também não poderia ser. Então é isso, um abraço para todos e bons estudos.